Olá, este é o Pode Prevenir, um podcast para você escutar, entender e se prevenir. Aqui vamos falar sobre saúde, segurança e muito mais. Sejam bem-vindos! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Prevenir. Eu sou a Milene. Eu sou o João Vitor. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, os desafios éticos na inteligência artificial na saúde e segurança do trabalho. E para esse tema tão importante, nós convidamos a professora doutora Luciana para falar um pouco sobre isso para nós. Luciana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra e muito prazer recebê-los aqui no nosso podcast para falar sobre esse tema muito importante para nós. Pois é, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei o tema. Adorei o espaço, eu tô adorando o podcast, eu já assisti o piloto, hoje eu vou acompanhar mais um episódio e que bom, né, que a gente pode estar aqui junto falando de vários temas da área de saúde do trabalhador, de segurança no trabalho. E esse tema, além de ser tão importante, né, ele também é urgente e muito atual. Né? Então, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida no dia a dia e cada vez mais. Né, com a chegada de novos softwares, os acessos, né, aos chatbots. Então, existe aí uma preocupação muito grande com essas questões éticas, apesar dos benefícios, né, da inteligência artificial, de todo o contexto, né, que ela pode trazer em termos de auxílio no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com ferramentas muito precisas, né, muito boas, com devolutivas muito rápidas. Mas tem essas questões que a gente precisa, né, pensar, refletir, porque hoje a gente tem um cenário, amanhã, né, qual será esse cenário? Nós não sabemos. Então, falar sobre os aspectos éticos hoje é uma questão bem importante, até porque a IA ainda não está regulamentada no mundo, né? Ela chegou com toda força e não tem legislação sobre o uso, né? Ela está aí livre hoje, né? Com discussões, medos, receios, né? Entusiasmos. Então, tá uma mistura aí de sentimentos com relação à IA e uma insegurança, né? Principalmente por parte dos profissionais. Então, bom, eu acho que uma das primeiras questões, né? Sobre os aspectos éticos que está muito relacionado com os nossos alunos, né, os engenheiros de saúde e segurança, os profissionais da área de saúde e segurança no trabalho, é mesmo a questão do uso da IA hoje, que é muito frequente na seleção, né, de profissionais para as empresas. Então, a gente tem visto aí processos seletivos onde os currículos são analisados, né, pelas máquinas, pelos computadores, e existe ali uma preocupação, né, com relação a como esses dados estão sendo analisados e trabalhados, porque um dos temas mais abordados com relação à ética é a questão dos dados enviesados da IA, né, que ela pode gerar. Então, dados tendenciosos, então na hora de selecionar ou na hora de trazer uma informação, ela pode ali buscar no seu banco de dados alguma tendência específica e, vamos supor, né, se a gente pensar em contratação, a máquina pode selecionar só um determinado perfil e às vezes deixar um grande talento, uma pessoa com uma característica diferente, mas que pode trazer um grande diferencial, pode somar para o sucesso da empresa. Com relação, né, às questões de saúde e segurança, essa pessoa vai ficar de fora, não vai ter nem a chance, né, de conversar, de olhar, né, para os recrutadores e trazer o seu ponto de vista. Então, essa questão da seleção tem sido uma preocupação recente, né, dos profissionais. Também, né, tem uma preocupação muito legítima, eu acho, que é de substituir os profissionais, né? Então, se a máquina pode fazer tudo, se eu tenho uma inteligência artificial que pode pensar, que pode criar,
que eu vou fazer no mercado de trabalho? Né? Vocês têm essa preocupação? Sim, não sempre. Que é importante também, porque está em todo o nosso dia a dia que acaba que... Como é que a gente vai enfrentar isso? Então, na sala de aula, eu costumo provocar isso, né? Eu falo assim com os meninos, vamos fazer um trabalho onde cada grupo vai desenvolver uma ferramenta usando inteligência artificial aplicada em saúde e segurança. Aí, os alunos começam a discutir, produzem ferramentas incríveis, né? Só assim, no aspecto da imaginação, né? A gente não consegue ainda chegar a executar, mas ideias maravilhosas, incríveis. E aí, né, tem uma pessoa que fala assim, olha, eu vou colocar sensores pela empresa, onde eles vão detectar, a inteligência artificial vai analisar todos os dados, vai gerar os relatórios, vai aplicar medidas de proteção, não sei o quê. Eu falei assim, tá, e o que você vai fazer na empresa? Aí às vezes o aluno fica preocupado, não, mas precisa, né? Mas precisa. Então gera essa insegurança, né? Então, quer dizer, hoje eu não vejo um cenário de substituição, né? Porque essa IA ela precisa de um banco de dados, a gente não tem 100% de confiança, porque ela pode gerar ali dados que não são confiáveis, porque quando ela não tem uma resposta pronta ali no seu banco de dados, ela vai cruzando e vai gerando outras informações, que nem sempre é a informação correta. Sim, e um ponto também, professora Luciana, que também a questão da IA, ela é treinada por alguém para tentar ter um banco de dados também, né? Eu tenho, né, que eles chamam de machine learning, que eu vou ensinar para uma máquina, né, os padrões que eu quero. Então, a partir desse banco de dados que vai sendo gerado, que eu vou colocando ali todos os dados, eu posso ter essa IA onde ela reúne todos os dados, eu vou criar ali os padrões que eu quero e a partir desse momento, dos dados e dos padrões, ela vai cruzando informações e trazendo aquilo que eu preciso, né? Que eu treinei ela para fazer. E eu tenho a IA generativa, que é ela que vai pegar o banco de dados, todos os dados, e ela pode gerar coisas diferentes, né? Que eles chamam de criar, mas tem uma discussão enorme sobre o que é criar, né? A máquina criar a partir desse banco de dados. Mas sim, existe, a gente pode treinar, deve treinar, e para isso o profissional ele tem que dominar as ferramentas. Eu acho bem interessante essa questão e essa introdução foi bem legal para saber um pouco sobre o que a gente vai falar. Eu gostaria, Luciana, que você se apresentasse, falasse para a gente um pouco sobre Pulamos, né? Sobre a sua formação, os seus projetos, mas eu acho que foi bem interessante falar sobre isso também para poder falar quais são as suas áreas de estudo nessa parte de IA, porque aí o pessoal vai saber mais um pouco sobre... Bom, aqui na Unifei, né, eu dou aula voltada, né, para as disciplinas de gestão, segurança contra incêndio, higiene ocupacional, né, e as minhas áreas de pesquisa hoje estão mais relacionadas, né, a banco de dados também, né, trabalho muito com a questão de epidemiologia, saúde do trabalhador, trabalho também com segurança contra incêndio, análise de risco no trabalho e recentemente eu estou iniciando um estudo, né, sobre o uso da IA na educação. Então, são 3 universidades participando desse estudo, né, o FMG, o IFMG e eu aqui representando a Unifei. E a ideia é fazer um levantamento bem abrangente do uso da IA na educação e, né, a gente acaba fazendo uma revisão boa, olhando os artigos, principalmente nessa parte de saúde e segurança que interessa, né, para a minha área de pesquisa. Então, eu já fiz várias revisões, hoje eu tenho 4 alunos fazendo TCC que vão envolver direto ou indiretamente inteligência artificial e eu tenho 2 alunos fazendo IC também, que nessa área que vai envolver inteligência artificial. Então, não tem hoje como a gente excluir, né, das nossas pesquisas, do nosso dia a dia de trabalho, esse assunto.
Então, ele está totalmente imerso, né, nas pesquisas, nas nossas aulas, nos nossos trabalhos. Então, é isso. Muito obrigada. Não, excelente. E, Luciana, para a gente começar, a gente teve essa introdução muito bacana falando da IA. A primeira pergunta que nós temos é, pensando no nosso curso, né, nos profissionais formados aqui no Unifei, estruturar a grade curricular, vocês pensaram em algum momento, vocês tiveram alguma preocupação em inserir o estudo da IA e até mesmo a aplicação desse avanço tecnológico no curso, futuramente? E vocês também pensaram na questão de mostrar a importância desse novo profissional ou ainda dessa nova ferramenta? Então, a inteligência artificial, né, como eu falei, ela não é regulamentada. Então, no curso, né, nós estamos nos preparando. Então, a universidade ela tem capacitado os professores com informações sobre a IA na educação. Então, tem vários cursos sendo ministrados. E ainda não tem uma política integrada, né, nos cursos de engenharia, não só de saúde e segurança, mas nos cursos de engenharia em geral, sobre o conteúdo de IA dentro dos cursos, né, como isso vai ser trabalhado dentro dos cursos. Atualmente, cada professor ele tem, né, a opção de trazer para dentro do seu trabalho individual o uso da IA como uma ferramenta. Isso é um ponto extremamente importante, urgente, né, para a gente discutir, mas acontece que a IA entrou atropelando, né, no dia a dia da gente. Então, não teve ainda o tempo suficiente de sentar todo mundo e pensar como que nós vamos trabalhar com isso. Né? O que a gente vê hoje é uma preocupação imensa com a IA na educação, de como os alunos estão usando essa ferramenta para estudar, né, para fazer os seus trabalhos, e os professores estão ali correndo atrás, né, para poder entender os impactos disso na formação do aluno. Tem várias pesquisas, eu acho que esse final de semana teve mostrou na televisão uma pesquisa, eu estava até acompanhando, eu achei extremamente interessante, não sei se vocês viram. Eles colocaram grupos de pessoas para fazer uma pesquisa e monitoraram o cérebro dessas pessoas. E aí, um grupo era fazendo um trabalho usando inteligência artificial, o segundo grupo usando o Google e o terceiro, acho que era fazendo uma redação, se eu não estou enganada. E o terceiro fazendo a redação sem consulta nenhuma. E o que eles observaram? Que o grupo que estava fazendo a redação sem consultar, eles tiveram ativação em várias áreas do cérebro. Né? Tiveram uma ativação muito importante. O grupo do Google também teve uma ativação um pouco menor, mas o terceiro grupo quase que não teve ativação nenhuma. Então, quer dizer, existe ali uma preocupação de que as pessoas criem essa dependência de fazer os seus trabalhos, tomar decisões, só utilizar a inteligência artificial e não mais ter que usar as suas ideias, trabalhar, né, mecanismos do seu cérebro para poder resolver problemas. E aí, o que vai acontecer? Né? O que pode acontecer? Né? Existem vários estudos falando do comprometimento mental e cognitivo das pessoas que não utilizam, né, o cérebro para resolver as coisas. Tanto que hoje tem várias terapias justamente para poder fazer com que as pessoas utilizem para prevenir doenças, né, degenerativas, demências, em relação a essas atividades, a esses estímulos. Então, será, né, uma pergunta que os pesquisadores falam, será que a IA vai ser um fator de adoecimento e de demências e adoecimentos precoces na população no futuro, por deixar, né, as pessoas a criar essa dependência, né, na solução de problemas e evitar com que elas tenham esses estímulos de uso cerebral, então assim, da função cerebral. Então são várias perguntas que a gente ainda não tem todas as respostas, mas que a gente precisa, né, refletir, pesquisar e impulsionar ali uma regulamentação para ter tempo de avaliar todas essas coisas.
Não, sim. E até pensando na matéria também do curso da IA, eu tenho muitos amigos meus que fazem engenharia da computação e tem a matéria específica de IA. Só fala muito da tecnologia, fala como é que é feito. E eu até eu acompanho as conversas e fico assim, gente, IA já é uma coisa que já é criada já há muito tempo. Só que o debate sobre essa história que a gente traz muito hoje em relação ao trabalho, a formação do profissional, ela é muito recente e pode impactar muito o futuro também, né? Porque para a computação, a inteligência artificial, ela já existe há muitos anos, né? Há décadas atrás. A questão agora é o uso dela, né? Porque até então eles usavam, né, todos esses mecanismos para poder reunir dados, uma coisa que exigia um pouco mais de controle, de dependência das pessoas. Só que o que a gente tem visto hoje, né, é a entrada da inteligência artificial dentro da nossa casa, como a nossa referência de solução, né, dos nossos problemas, os nossos problemas pessoais também, né? Então, eu também assisti há um tempo atrás um filme que me deixou assim, né, pensando muito sobre essa questão da inteligência artificial. Um filme que foi feito em 2013, eu não sei se vocês já assistiram, chama Ela. Eu até deixo como recomendação aqui para quem não assistiu. Porque eu não assisti, eu acho que é na Netflix. E em 2013 eles fizeram esse filme de uma pessoa que ele se apaixona por uma mulher que foi criada por inteligência artificial. E é muito interessante porque é super atual. Ele começa conversando com ela, falando dos problemas que ele tinha no dia a dia. E aos poucos, né, ela vai trazendo respostas que ele gostaria de ouvir. Né? Porque é uma inteligência artificial. Então ela vai ali envolvendo a partir das características do que ele digita, ela vai trazendo informações e ele vai moldando essa máquina para ela ser a companheira dele. E ele acaba tendo um relacionamento e isso passa a ser comum na sociedade, né? E o final do filme é extremamente surpreendente, não vou dar spoiler. Mas é assim, eu tô pensando nesse filme, já tem mais de um mês que eu tô pensando nesse filme, né? Pensando assim no impacto disso no dia a dia, na vida das pessoas, né? Isso na vida privada. Então você imagina, né, no trabalho, como seria isso, né? Impacto na saúde também, né? Porque a gente falou muito das questões éticas, tem a questão da privacidade, da segurança de dados, né? Como que a gente vai proteger os dados das pessoas, né? Das empresas que vão trabalhar com inteligência artificial. Então tem toda essa preocupação, mas tem também a preocupação do adoecimento mental do trabalhador, né? Que ele está ali, às vezes ele tem uma máquina, muitas empresas já usam essas tecnologias para monitorar o trabalhador. Então, quer dizer, eu vou colocar uma máquina para ver se o trabalhador está executando sua atividade com segurança, mas acaba que essa máquina está monitorando tudo que ele está fazendo. Então, recentemente também teve um caso de um trabalhador que ele estava em home office e ele foi demitido porque a empresa alegou que ele estava trabalhando menos do que deveria. E aí ele pensou, como que eles sabem? Né? Eles têm um sistema que monitora os cliques. Clique de mouse, clique no teclado. Então, quer dizer, eles estavam avaliando a performance desse trabalhador. Se o trabalhador dava menos cliques, ficava menos tempo na frente do computador, então ele não estava trabalhando, então ele não servia para a empresa. Então, quer dizer, né, então, a máquina, né, ela está ali para trazer, né, vários benefícios, mas ela pode trazer prejuízos também para o trabalhador. Então, tem essa questão do monitoramento, dele não se sentir mais livre para poder trabalhar, né, porque a todo tempo ele vai achar que ele está sendo monitorado. E pode ser que esteja mesmo. Então tem essas questões. É a questão também de afetar nos riscos psicossociais, né? Com certeza. Que é o que a gente fala tanto aqui no curso, que eu acho que é muito importante. E eu acho que a IA, ela sendo mal utilizada, ela pode sim gerar mais esses riscos. Com certeza. Então é bem interessante você ter falado. Pode trazer também o trabalho monótono, né? Para o trabalhador, que também é um fator de adoecimento mental. Então,
tem muitas questões, né, que precisam ser discutidas, regulamentadas. Eu acho que é fundamental na academia que essas questões sejam debatidas junto com a sociedade, junto com os governantes, né, as pessoas, os líderes, para que a gente possa chegar uma forma de trazer controles para evitar esses prejuízos, porque benefícios são muitos, né? A gente tem vários benefícios que já até estão em uso aí, os alunos têm ideias brilhantes, eu adoro quando a gente chega nessas discussões em sala, mas tem que pensar nos limites do uso das ferramentas. Não, sim. E, Luciana, a gente até pegando um gancho também que a gente foi debater, tá falando da questão dos riscos psicossociais, como que a gente pode garantir que as decisões automatizadas, eles não prejudiquem os trabalhadores? Então, como que a gente pode garantir é a pergunta de milhões, né? Porque tudo vai depender dessas regulamentações. Bom, a empresa ela tem nas mãos uma ferramenta poderosa que vai aumentar ali sua produtividade, o seu lucro, e provavelmente ela vai querer usar, e é óbvio, né, que ela vai querer usar isso em benefício da empresa. Também é interesse da empresa usar as ferramentas para proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Mas a gente não tem ali um controle, né, desses limites entre a ferramenta que vai trazer superprodutividade, lucratividade e proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Então, esses limites precisam estar bem estabelecidos, porque é mais ou menos o que acontece hoje, né? Quando o trabalhador está lá na empresa, existe sim esse conflito entre produzir a qualquer custo para ter lucro e a questão da saúde e segurança, que muitas vezes existe um embate ali, né? Eu vou assumir esse risco, né? Quer dizer, eu posso ganhar milhões se eu executar essa tarefa, mas existe um risco de acidentes, né, de adoecer os meus trabalhadores. Como que as empresas vão chegar no momento que eu vou falar assim, não, esse risco eu tenho condições de assumir, né, ou eu posso assumir porque ele é controlável e os impactos são pequenos. Então, é muito difícil a gente conseguir medir isso no mercado de trabalho, no mercado que é tão competitivo, tão às vezes cruel com essas questões de saúde e segurança. Então é uma pergunta difícil, tem que ter políticas públicas para poder forçar. A mesma coisa quando, né, teve lá a questão, né, das NRs, que veio pensar e tentar diminuir o impacto da exposição do trabalhador, né, com relação à exposição a máquinas, a ferramentas. A gente tem a NR12, que ela vem controlar um pouco disso. Com relação ao uso de inteligência artificial e os impactos de saúde e segurança, também, né? Tem que avaliar, tem que estudar e tem que ter regulamentação. Então, Luciana, você até comentou um pouco sobre a questão da gente ter um pouco de medo do que a IA pode fazer no ambiente de trabalho e também substituir a mão de obra humana, mas até que ponto a IA pode substituir a percepção e o julgamento humano? Eu só posso falar do que está acontecendo hoje, né? Hoje não tem como, né? Hoje não tem. Uma máquina não é igual ao ser humano, né? Ela vai juntar dados e baseado nesses dados ela vai cruzar e vai te dar uma informação. Essa percepção humana é uma característica muito humana. Mas, né, esse futuro a gente nunca sabe onde que ele vai chegar. Eu acredito que seja muito difícil. Então, sempre haverá um espaço para essa questão da percepção humana no trabalho. Isso é fato. A gente fala um pouco disso até em ergonomia, né? Sobre o saber competente. Do pessoal, do indivíduo. Isso. Então, esse espaço dificilmente ele vai ser ocupado por uma máquina. Então, ele sempre vai existir. Mas aquelas atividades que são mais, né, padronizadas, as atividades de rotina, né, as atividades mais braçais, digamos assim, essas provavelmente sim vão ser ocupadas como vem sendo ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que nunca aconteceu. Porque se a gente pensar nos primórdios do trabalho e a gente pensar em como o trabalho é
né, antes da inteligência artificial chegar, às vezes lá na década de 60, de 70, né, e como veio evoluindo ao longo desses anos, sempre foi a tecnologia, às vezes, substituindo algumas atividades. E a gente pensar em substituição, às vezes tem o seu ponto positivo. Então, eu vou tirar, às vezes, o trabalhador de uma atividade que é extremamente insalubre, né? Que eu não gostaria que um ser humano fizesse aquela atividade. Não sei se vocês têm essa percepção. A gente faz aula de segurança, a gente fica mais sensível a essas coisas. Mas às vezes eu passo na rua, vejo uma pessoa fazendo uma atividade, né? Às vezes eu já vi pessoas fazendo uma atividade de limpeza de esgoto, né? Entrando em espaços assim extremamente insalubres. E eu fico pensando assim, gente, não é possível que não tenha uma tecnologia para fazer esse serviço. Né? Assim, é desumano ter uma pessoa executando essa atividade. Então, quando a gente pensa nesses benefícios, nessa substituição, tem um valor muito importante, é uma questão super positiva. Né? Agora, realmente, os espaços de criatividade, os espaços de controle, né? Os espaços, né? Quando a gente fala do trabalho da saúde e segurança, a gente está pensando no outro, nesses limites, nos aspectos psicossociais, que eu acho que a máquina ela vai ter muita dificuldade, ela vai precisar de uma pessoa ali para monitorar e estar presente a todo momento, né? As relações humanas também no ambiente de trabalho, né? Não sei até que ponto a máquina vai conseguir controlar ou ter ainda, né, no ambiente de trabalho essas relações que são importantes para a saúde, né, do trabalhador. Então, tem muitos aspectos ainda, gente, que são pontos de interrogação, são preocupações legítimas que precisam ser discutidas, que precisam ser estudadas, e que bom que a gente tem um curso, né, de engenharia de saúde e segurança com pesquisadores, com os alunos preocupados com isso, né. Espero que tenhamos muitas produções e a gente possa conseguir levar através aqui do podcast, né, e dos nossos artigos, e dos nossos eventos, esses pontos para serem discutidos na sociedade, né? E que cuidados você acha que é importante para as empresas e os profissionais para eles usarem a inteligência artificial? Quais são os cuidados, você acha? Olha, cuidado no sentido de não confiar 100%. Hoje é o que eu falo, né? O que eu falo com os profissionais é o que eu falo com os meus alunos. A gente usa a ferramenta, né, sempre com um olhar crítico. Tudo que eu pego pela internet, não é só IA, né? Tudo que está disponível livremente, eu tenho que pegar, eu tenho que ler e eu tenho que checar. Então, se eu vou usar a ferramenta, eu tenho que conferir se aquela informação, se aquilo que está escrito realmente faz algum sentido, se tem embasamento, né? Porque não é só copiar e usar, né? Então, quando você tocou nesse assunto, Milene, dessa parte da reflexão, da parte crítica, né? Do trabalho, do que a gente está fazendo, isso a gente precisa de muito critério, porque aí hoje ela traz opiniões, né? Mas essas opiniões, elas são pertinentes, elas são válidas, né? Então, quando a gente pega ali um artigo, um trabalho, faz uma pergunta, né? Isso aqui faz um resumo disso para mim, ou qual que é a sua opinião sobre isso, né? Eu não posso simplesmente pegar aquela opinião e trazer para mim como uma verdade absoluta. Eu tenho que checar, eu tenho que refletir, né, sobre aquilo. Eu tenho que ler aquilo que está escrito, né? Não é só pegar e copiar e colocar no relatório. Então, vou fazer um PGR, aí eu pego assim, né, os dados de medição, aí eu falo assim, faz um inventário de riscos aqui para mim. Aí depois eu pego lá, só copio e coloco no documento e pronto. Não, né? Eu posso usar a ferramenta para me ajudar a organizar. Eu tenho, às vezes, todas as informações ali e eu quero ordenar aquilo, né? Quero colocar no formato. Às vezes eu estou com uma dificuldade, eu coloco, mas eu tenho que ler, eu tenho que verificar, não, isso aqui não está bom, não é assim. Né? Eu tenho que ter esse julgamento. Eu tenho que usar como uma ferramenta, como eu uso o Google, como eu uso outras tecnologias no meu dia a dia. Então, o profissional que está usando, ele tem que tomar esse cuidado de checar.
Sim, com certeza. Não, e Luciana, até você falou muito nas aulas também de higiene, mesmo você falou, é que, igual você falou, a gente tem que ter, quando a gente vai pesquisar na IA, você tem que ter aquele olhar crítico, e ele é importante também, assim, para consulta, não confiar 100%, consultando, tipo assim, beleza, ok, dá pra dar como é que fala? Dá pra dar um aval, mas se não tiver ok, não tem como. Hoje, né, as IA generativas, que a gente usa muito para estudo, que são gratuitas e que as pessoas utilizam, eu já fiz vários testes que o ChatGPT dá, até mesmo para eu conferir o trabalho dos meus alunos. E o que eu vejo é que ela patina muito nas informações de saúde e segurança, porque ela pega um banco de dados enorme, né? Pega banco de dados, dados internacionais, e a realidade de saúde e segurança de outros países não é a mesma realidade de saúde e segurança do nosso país. Então, quando a gente vai verificar alguma coisa relacionada à nossa cultura, a literatura de saúde e segurança no Brasil ainda é muito pequena, de saúde e segurança ocupacional. Então ele junta aqueles dados todas aquelas informações de vários lugares do mundo e vão trazer informações enviesadas, vão trazer informações erradas, né? Então, quando a gente vai pesquisar alguma coisa relacionada à saúde e segurança, principalmente no Brasil, a IA ainda, né, fala ChatGPT, Gemini, Google, enfim, eles ainda erram muito, muito. Então, quando eu dou um exercício, eu já falo, ó, não usa o ChatGPT, que ele vai dar a resposta errada. Até uma curiosidade também que eu tive, e na questão de legislação também, por exemplo, no caso de uma norma regulamentadora ou uma lei do Brasil, no caso que é legislativo mesmo, o ChatGPT, o Gemini, ele ainda pode confundir também, né? Confunde, né? Por quê? Porque eu tenho disponível um banco de dados enorme, ele cruza dados. Na internet eu tenho legislação antiga, eu tenho legislação nova, eu tenho legislação de outros países, né? Eu tenho... Né? Dentro das nossas NRs, a gente cita normas internacionais, então ele vai cruzando e acaba, às vezes, chegando uma informação errada. Não, sim, e até nossa legislação que atualiza muito também, NR também, às vezes atualiza, ou alguma NR que é revogada também. Sim. Não, sim. E, Luciana, então até para fechar a entrevista mesmo, e para fechar com chave de ouro, quais recomendações você daria para quem quer integrar a IA de forma ética e consciente? Então, hoje, né, é isso. Eu usar a IA como uma ferramenta de trabalho e não como, digamos, o meu tutor, né, a pessoa que vai me ensinar tudo que eu preciso saber. Ela pode me ajudar a entender melhor as coisas, a traduzir melhor as coisas. Então, para usar de forma justa e ética, eu tenho que ter o domínio sobre a ferramenta. Primeiro eu tenho que entender o que é essa ferramenta. Ela não é a verdade absoluta, né? Então ela está ali para contribuir, né, no nosso dia a dia, mas eu tenho que analisar criticamente aquelas informações. Eu tenho que verificar aquelas informações, né? Eu tenho que refletir sobre um todo, né, sobre um contexto em que eu vivo e o que aquela ferramenta está trazendo. Eu tenho que também ouvir, eu tenho que conversar, eu tenho que ler outras fontes de dados para poder ter esse julgamento. Então, as pessoas que estão começando, essas às vezes a gente tem um receio maior, porque elas já estão vindo, né, de uma formação muito tecnológica. Então, essas pessoas já têm esse hábito de usar e pode criar, né, essa dependência da tecnologia. E a intenção é que a gente não seja dependente dessa tecnologia, né? Que ela possa ser uma ferramenta de apoio, que ela possa nos ajudar e que a gente possa criar também a partir dela. Não, sim, até tem uma tia minha que depois estava conversando comigo e a gente debatendo também a questão da IA e ela falou uma frase pra mim que eu achei perfeita. Eu falei assim, João, a gente é o nosso filtro, a gente tem que saber filtrar as informações que é nos dada, desde IA, a gente é o nosso filtro. Pois é, então, a gente é o nosso filtro e a gente precisa muito, né, de experiências, de viver, né, as experiências e não ficar só focado na tela, porque senão as nossas experiências são as experiências da tela. Então, para fechar também, né, quando as pessoas falam assim, a universidade vai acabar, né, então tem
já tem, né, vários cursos online, mas as experiências que a gente tem na universidade presenciais, né, que são os projetos sociais, essas discussões em grupos, eu saber o que o meu colega pensa, o que a outra pessoa pensa, eu conhecer a experiência que um outro teve e tá cruzando todas essas informações, né, ali, vivenciando, tendo as emoções, isso a tela não vai me proporcionar, né? Eu vivenciar as emoções. Então, eu estar no laboratório, eu estar em contato direto com o trabalhador e ouvir dele e ver, né, ter esse retorno dele, estar ali junto com o meu colega, né, pensando, discutindo sobre um determinado assunto, né? E isso você só com a IA, você não tem. Então, a universidade, ela vai se, né, repensar ali nessa construção do profissional, assim como o mercado de trabalho que vai absorver também vai trazer esse profissional com uma nova formação, com outras, né, competências para poder, de fato, a gente ter resultados em saúde e segurança no trabalho, né? Minimizar os acidentes ou eliminar os acidentes, se Deus quiser, né? E também impedir o agravamento de doenças ou o surgimento de doenças devido ao trabalho. Muito obrigada, Luciana, por compartilhar com a gente a sua visão sobre esse tema. A gente percebeu que ainda há muito sobre o que percorrer, sobre IA e as novas tecnologias. Com certeza, isso foi uma conversa muito inspiradora para os nossos ouvintes, saber um pouco mais como tomar cuidado e os limites da IA na saúde e segurança e uma visão mais aberta também sobre as tecnologias que estão avançando e sobre essa área na saúde e segurança. Não, sim, Luiz, até agradecer também mais uma vez por você aceitar o nosso convite, a dar essa entrevista, foi maravilhosa. E eu acho importante também trazer esse assunto também para conscientizar as pessoas sobre a IA, né, de falar também sobre, acho muito importante. E você quer deixar o arroba do laboratório de incêndio, seus trabalhos? Quero sim, né, o laboratório de incêndio, o arroba dele no Instagram, né, o perfil dele no Instagram é @lacidiumfei. Né, podem seguir lá, a gente tem os projetos que são relacionados à segurança contra incêndio, e a IA está muito presente nessa área. Então, hoje, né, ultimamente a gente tem trabalhado bastante com softwares na sala e esses softwares já foram atualizados com várias questões relacionadas à segurança contra incêndio, simulações, né, e eu acho que esse é um dos digamos, da parte positiva da IA, né? A gente, na saúde e segurança, é poder simular cenários, né? E tentar prever, né, situações. Então, um dos benefícios é essa ação proativa da saúde e segurança do trabalhador que a gente tem com a IA. Então, isso eu já tenho trazido para as aulas e lá no LACID a gente tem algumas experiências, além dos nossos projetos sociais, dos nossos projetos de pesquisa, e dizer que é um espaço aberto para todos que queiram visitar, ou fazer algum trabalho, ou ir lá bater um papo. Excelente. Então, gente, a gente quer agradecer a todos vocês, telespectadores, e pedir para não se esquecer de se inscrever no nosso canal, acompanhar no Spotify, no Deezer e principalmente nas nossas redes sociais. Lá tem todas as novidades, todos os episódios novos, nossos quadros também. Então é isso, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente, obrigada.